Olá, meus amigos, que prazer estar com vocês novamente para estudarmos a Bíblia. Daremos continuidade no estudo do nosso guia e hoje chegamos à lição de número 8, a Lei da Aliança. A Lei da Aliança. Tiago, o que é a Lei da Aliança? A lei é o conteúdo da aliança. Se a aliança é um contrato, a lei, na verdade, são as cláusulas desse contrato, os termos e as condições. Antes de prosseguir no nosso estudo, eu quero avisar que eu tenho vários vídeos extras para gravar e eu não estou conseguindo. Eu também não consegui responder há 2 semanas os comentários de vocês. Eu leio todos os comentários, mas nem sempre estou à frente do computador para responder com atenção conforme vocês merecem. Ainda pretendo responder todas as perguntas. E também quero gravar mais 4 vídeos extras. Já estamos na segunda metade do nosso estudo e eu não estou conseguindo. Então eu quero pedir oração. Quero que vocês orem por mim, para que eu consiga organizar o tempo, para que eu, nem que seja de madrugada, de noite, fim de semana, mas eu preciso fazer os slides, porque esses vídeos extras terão slides. Eu quero fazer toda a exposição que eu normalmente faço sobre os concertos, sobre as alianças, para você pegar o pensamento completo do início ao fim em 1 ou 2 vídeos. E ali outros vídeos seriam outros detalhes que vocês perguntam nos comentários. Eu estou atento às dúvidas de vocês, às vezes não tenho condição de responder, mas há perguntas muito boas, continuem escrevendo, isso ajuda a tornar o vídeo relevante na plataforma. Inscreva-se, ajuda a sua avó a se inscrever, aqueles que têm dificuldade, envie os vídeos para os seus pais, que eles não mexem tão bem com o celular, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Vamos então retornar à nossa lição, a Lei da Aliança. Na parte de domingo, ele trata de um outro tema, não relacionado ao conteúdo da aliança, mas ele trata da eleição de Israel. Vocês já ouviram falar de um assunto chamado predestinação, ou alguns misturam também com eleição, que seria a ideia de que os crentes, eles foram escolhidos para ir ao céu, antes de nascerem, eles foram predestinados para a salvação e outros foram predestinados para a danação, para a perdição. Isso é chamado de dupla predestinação. Isso vem desde a teologia de Agostinho de Hipona, ali no século IV, V, depois de Cristo. E essa ideia da predestinação, ela é revivida novamente na Reforma Protestante. Então, a teologia sistemática das igrejas reformadas, elas têm esse negócio aí de predestinação. E muitas vezes você vai ouvir dizer que Deus, ele faz tudo, o homem não pode fazer nada. Então quem opera a salvação, tudo é Deus, e a pessoa sequer escolhe, porque escolher é um ato humano. É assim que funciona a teologia reformada, a teologia de Agostinho. Na verdade, não é a pessoa aceitar a Cristo que ela vai ser salva, não é porque ela mantém os olhos em Jesus que ela será salva. Isso seria caracterizado como obras nessa teologia agostiniana ou na teologia calvinista. Na verdade, antes mesmo que essa pessoa nascesse, segundo esses teólogos, Deus escolheu alguns para irem para o céu, alguns para serem regenerados, para voltar ao paraíso, e outros para a perdição eterna. Para quê? Mistério de Deus, para a sua própria glória. Então, isso que existe de predestinação. Nesse sistema, muitos adventistas não estão acostumados, nunca ouviram falar disso. Mas existe uma característica intitulada expiação limitada. Então, se é Deus que opera a salvação, tudo e o homem não faz nada, se Deus morrer, se Jesus morreu por todas as pessoas, todos seriam salvos. Porque é Deus que faz tudo, o homem não faz nada, sequer aceita. Está tudo predestinado nos eternos decretos de Deus. Então, Jesus não morreu por todos, mas ele só teria morrido para os eleitos. Essa é o pano de fundo que a lição de domingo está tratando. Aí nós, adventistas, não entendemos muito bem, porque às vezes os evangelistas chegam e dizem, olha, Jesus morreu por todos, Jesus morreu por você, Jesus tem sentimentos, porque em outras igrejas isso não é realidade, que Jesus morreu por todos. Por mais absurdo que possa parecer, nem todos creem que Jesus deu a sua vida em favor de todas as pessoas do mundo. Então, ele vai tratar o tema da eleição, não com muita profundidade, não é o tema da lição, mas ele quer dizer que eles foram eleitos para uma missão. E a eleição não configura, bom, agora nós somos os eleitos, só nós somos salvos e tudo bem, vamos ficar aqui esperando a salvação. Não, eles foram eleitos para a missão de levar as boas novas do Evangelho a
todas as pessoas. Então, eles deveriam ser luz dos gentios. As pessoas deveriam ir a Israel para aprender a adorar o Deus verdadeiro. Eles não foram escolhidos baseados em algum merecimento, em alguma honra ou em algum alto privilégio que apenas eles tinham. Portanto, a causa fundamental para a eleição de Israel foi o ministério do amor e da graça de Deus. Ali em Deuteronômio, nós vimos algumas passagens que dizem, aliás, nós veremos nos vídeos extras algumas passagens que dizem, olha, não é por causa da tua justiça que eu faço essa nação entrar nesta terra, mas por causa da injustiça dos seus moradores. Não é pelo braço forte de vocês que vocês conquistaram isso aqui, mas é pela promessa que eu fiz a Abraão, Isaque e a Jacó. Apesar de como vocês se comportaram desde que saíram do Egito, eu ainda vou os introduzir na terra. Então, é por causa das misericórdias de Deus. Aí a lição citou 3 textos, Êxodo 19:6. Qual era o propósito de Deus quanto à eleição? Que eles fossem um reino de sacerdotes, para que eles pudessem levar as pessoas a compreender o verdadeiro plano da redenção. Então, eles fariam a mediação entre os gentios e Deus. Logo, a nação deveria estar aberta a acolher, ensinar, educar, ajudar na regeneração e preparar conversos para o céu, para o reino de Cristo. Isaías 56:7, levar estrangeiros ao culto verdadeiro. E Hebreus 2:9 diz que Jesus morreu por todos os homens. Aí às vezes você lê aqui e não entende por que colocaram que Jesus morreu por todos os homens. Porque todos, segundo a teologia adventista, são eleitos. A despeito de algumas teologias dizerem que apenas alguns são eleitos, então Jesus só morreu pelos eleitos, ele cita um texto para quebrar essa ideia, dizendo que Jesus morreu por todos os homens. Aí a parte de domingo termina com a ideia de igreja no papel de Israel moderno, tendo o dever de ser luz para o restante da humanidade. Tiago, apenas para os não cristãos? Porque os cristãos já têm a salvação em Cristo. Aqui que entra uma peculiaridade do adventismo. O adventismo entende que ele possui algo chamado verdade presente, verdade para este tempo. É um conteúdo que só existe no adventismo e a lição cita esse conteúdo, pelo nome, no contexto das 3 mensagens angélicas. O que envolve isso? Envolve o santuário e a sua purificação a partir de 1844, o estado do homem na morte, que é um sono, a volta de Jesus, a lei de Deus e o sábado, e as 3 mensagens angélicas. Não sei se está me faltando algum. Mas esse núcleo é chamado de a verdade presente. E ele não é compartilhado por muitos credos, por muitas confissões cristãs. A maioria delas não guarda o sábado, não tem a mesma concepção de lei de Deus que os adventistas. A maioria crê que o homem tem alma imortal. Creem na volta de Jesus. Alguns creem que Jesus vai voltar de modo espiritual. E em Santuário, 1844, 3 mensagens angélicas e a purificação do santuário a partir, ao final das 2.300 tardes e manhãs, aí ninguém acredita, aí é só o adventismo mesmo. Então os adventistas foram cortados, Ellen White usa essa expressão, da pedreira do mundo, eram uma pedra rústica, não tinham mérito nenhum, assim como os israelitas, mas eles têm o dever de proclamar o evangelho. Os outros já têm o evangelho. Aí que está o negócio. O evangelho eterno, a toda a tribo, nação, povo, língua. Muitas pessoas falam, os adventistas eles pescam no aquário de outras pessoas que já conheceram a Jesus, pessoas que já são cristãs, frequentam a igreja, e os adventistas estão querendo dar estudos bíblicos para esses. Olha, que bom que eles já aceitaram a Jesus, mas agora eles precisam conhecer o evangelho eterno. Eles precisam saber que a primeira mensagem angélica diz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Eles já sabem do juízo que começou em 1844? Ainda não. Então, nós entendemos que temos que pregar essa mensagem a todos, inclusive a cristãos que estão no evangelho de Babilônia, que não têm essas mesmas características do evangelho eterno da primeira mensagem angélica. Ok? Então, todos precisam receber não apenas um evangelho, mas o evangelho eterno. E vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo na mão o evangelho eterno. É um evangelho não modificado, é um evangelho que tem a doutrina do santuário. Então, isso precisa ser pregado. E nós precisamos cumprir essa missão de pregar as 3 mensagens angélicas. Temer a Deus e dar-lhe glória. A segunda, o sistema cristão atual é um sistema
deturpado. Não é o propósito de Deus quanto ao cristianismo original, principalmente por causa do vinho de Babilônia que se introduziu na igreja cristã. Aí a terceira mensagem é assim, quem tem ouvidos ouça. Se você quiser adorar, né, a besta e ficar com o vinho de Babilônia, aí você vai receber a marca da besta, você vai ser atormentado com fogo e enxofre, na presença dos anjos e do cordeiro, vão estar lá olhando, né? Agora, se você quiser ter a fé de Jesus, guardar os mandamentos, ser perseverante, então você vai receber o descanso. Aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Bem-aventurados esses que desde agora morrem. Isso aqui é um resumo das 3 mensagens angélicas. Aí está a pergunta, você conhece essas 3 mensagens angélicas? Você está pregando? Que fique de alerta, de motivação para você. Agora mesmo a lição vai entrar no tema do título, que é a Lei da Aliança, segunda-feira. Laços que unem. O resumo dessa parte aqui é o seguinte, o que é a lei, onde que a lei está na aliança e para que serve a lei na aliança. Aí dá aqui o texto de Deuteronômio 4:13. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Muitas pessoas podem se perguntar o que é a aliança. A aliança é os 10 mandamentos, então, Tiago? Então, as outras leis estão fora da aliança? Não, não funciona assim. A aliança vai englobar tudo. Tiago, o que é a aliança, então? A aliança não é os 10 mandamentos? Olha, a aliança está relacionada à lei. Tiago, como é que funciona isso? Vamos entender. A aliança, ela é um contrato. E esse contrato, ele possui cláusulas. Um contrato de aluguel diz assim, primeiro, o objeto do contrato. Qual é o imóvel que está sendo vendido ou alugado, né? Um aluguel, vamos pensar aqui. Depois, é dito as partes do contrato. Depois, o tempo que esse contrato vai vigorar. Depois, a pessoa que alugou poderá relocar esse imóvel, né? Vou viajar e vou relocar isso aqui para um terceiro. Essa pessoa, ela vai ter que pagar a água, a luz, a energia, ou isso já está embutido no aluguel? Tá entendendo? Né? Existe alguma regra sobre o condomínio? Essa pessoa pode ter cachorro no apartamento? Essa pessoa pode deixar o lixo no corredor ou tem um local para jogar o lixo? Ou o lixo tem que ser levado para fora do prédio? Né? Existe um horário de silêncio? Né? Pode sair de carro de madrugada? Não pode? Fim de semana vai ter porteiro? Cada um vai ter a chave, né, do compartimento de ferramentas do condomínio? Tem síndico? Então tudo isso acaba entrando num contrato de aluguel e diz que quando a pessoa entregar esse apartamento, ele tem que estar pintado. Ou pode entregar da maneira que ele se encontra, pode furar buraco na parede, ela pode fazer alguma benfeitoria. Então, tudo isso são as cláusulas de um contrato de aluguel. E a aliança é como se fosse o contrato. Agora, as cláusulas podem modificar de acordo com a situação. Existe contrato de fornecimento de energia elétrica, a sua famosa conta de luz, né? Existe contrato para prestação de telefonia celular, serviço de telefonia celular, para prestação de internet. Existe contrato de casamento. Tiago, mas eu nunca fiz o contrato de casamento. Aí você vai pegar o contrato padrão, que é a comunhão parcial de bens. Antigamente, a lei dizia que o contrato padrão era a comunhão universal de bens. Agora, quem tem bens, famílias ricas, costumam fazer um pacto antes de se casar e eles combinam o seguinte: caso haja divórcio, como serão repartidos os bens? Eles podem casar no regime de separação total de bens, né, para que o que está no nome de cada um vai ser separado ali. Então, isso faz parte da lei que está dentro do pacto. Todas essas situações são pactos. Agora, as cláusulas desses pactos que eu citei para vocês, elas vão variar conforme o tempo, as circunstâncias. Então, a Bíblia fala que Deus fez uma aliança com o seu povo e os 10 mandamentos, eles são parte dessa aliança. Agora, você tem mais coisas, você tem leis de saúde, você tem estatutos, juízos. Então, esse grupo chamado de lei, ele está dentro da aliança. Para quê, Tiago? Para que serve? São laços que unem. Eles servem porque eles precisam regulamentar a relação entre as partes. Eles vão definir os limites, os direitos e obrigações de cada pessoa. E a lição cita, imagine um marido que decide ter uma namorada. Tem gente que fala, olha, conquanto você me pague, né, aluguel, comida, roupa e me sustente, você pode ter outras amantes. Às vezes tem pessoas que compactuam isso, entendeu? Está escrito. E aí ele tem outras namoradas e fala, foi o contrato que eu fiz com você, vale perante os homens.
não perante Deus, ok? Mas imagine um amigo que decide tirar proveito da carteira do outro, ou um sócio que, sem combinar com a outra parte, convida outra pessoa para se juntar à sociedade. Pensou, você tem uma empresa e de repente, olha, fulano de tal aqui vai estar trabalhando com a gente. E o sócio que não sabia fala, olha, mas você não me avisou? E aqui eu gostaria de dar um vislumbre. O outro sócio pode falar assim, mas a gente não escreveu isso em lugar nenhum. E o sócio prejudicado fala, olha, mas gente, nós não escrevemos? Mas isso são normas de ética, isso é uma ideia de que a gente tem que combinar as coisas. Então, na Bíblia, existem esses dois tipos de relacionamento com Deus. Para a teologia que entende duas alianças, uma aliança ela é escrita no papel, na pedra, e a outra, ela é uma aliança infinita, não é escrita em lugar nenhum, ela vale para todos os tempos, todas as circunstâncias, todas as idades, porque ela é escrita pelo Espírito Santo a todo momento do nosso coração. Então, que tipo de aliança você quer ter com Deus? Uma aliança escrita, né? Ou uma aliança mais de princípios? Uma aliança mecânica ou uma aliança viva? Essa que é a ideia. Que tipo de lei regula a sua aliança? Então nós temos a lei de Deus que ela vai delimitar os deveres e direitos do homem. E também ela vai delimitar o que Deus promete fazer para o homem e o que Deus espera do homem. Terça-feira, a lei dentro da aliança. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa em lei? Muitas pessoas pensam, lei é a polícia, é o cacetete, são as multas de trânsito, os juízes, as prisões, né? Então elas veem a lei como uma reprimenda, de maneira negativa. E por isso tem medo de falar de juízo, que existe a lei de Deus, porque para elas significa apenas coisas injustas, a lei. Mas já pensou se não houvesse polícia, né? Sei que a polícia comete abusos às vezes, mas já pensou se não houvesse polícia? Quem você iria chamar? No perigo, no assalto. Vocês veem quando a polícia faz greve e vira um caos à sociedade. Se não houvesse multas de trânsito, né, as pessoas iam cruzar o sinal vermelho a toda hora, iam andar a qualquer velocidade. Então vejam que as leis, elas têm o papel de organizar a sociedade. Apesar que de vez em quando você recebe uma sanção da lei, mas não deveria, né? A lei serve para a ordem, a harmonia e estabilidade de uma corporação, de uma sociedade, de um país. Se não houvesse lei no Brasil, né, nós já temos tantos problemas sociais, agora imagine se não houvesse justiça, judiciário, fiscal, Detran, polícia, se não houvesse agência reguladora, seria um caos. Então a lei, ela, pelo menos aqui na Terra, ela regula, ela ajuda a fazer as coisas, pelo menos ter uma mínima organização possível. Como funciona o Estatuto Legal Legislativo do Brasil? Nós temos como a nossa lei máxima a Constituição. E algumas vezes as pessoas que não conhecem o direito perguntam assim, Tiago, o que a Constituição disse sobre se eu posso fazer isso no meu carro? O que a Constituição disse sobre esse aspecto de compra e venda de imóvel? Olha, a Constituição ela não diz, a Constituição brasileira é uma das maiores que existe, mas ela não diz esses pormenores. A Constituição é a lei máxima, ela tem princípios. Ela se parece muito com os 10 mandamentos. Onde está escrito nos 10 mandamentos que não pode fumar? Onde está escrito nos 10 mandamentos que não pode fazer tatuagem? Não está escrito nos 10 mandamentos. Mas eles nos dão princípios. Então, depois da Constituição, nós temos leis complementares, leis ordinárias. Depois ainda nós temos decretos que regulamentam leis. E nós também temos portarias. Então, lei máxima, Constituição, e depois nós temos as leis infraconstitucionais. Da mesma forma, na Bíblia, a coisa é organizada com os 10 mandamentos, e depois nós temos estatutos e juízos. Tiago, onde que isso está na Bíblia? Normalmente, nós adventistas aprendemos que existe uma única divisão da lei na Bíblia. Lei moral e lei cerimonial. Lei moral, os 10 mandamentos. Lei cerimonial, os sacrifícios. Só que você não tem essa distinção no texto bíblico. Os vídeos extras, eles vão explorar esses aspectos aqui. No texto bíblico não está dizendo lei moral, lei cerimonial. Você pode procurar lá. A aliança ela foi dada numa outra organização que eu quero mostrar para você agora. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia, Gênesis capítulo 26, verso 4 e 5. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Para quem que está falando? Abraão. Aliás, Isaac. Está falando para Isaac. Verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então essa é a distinção, essa é a divisão que a Bíblia faz.
mandamentos, preceitos, estatutos, você vai ver a expressão também, juízos e as minhas leis. Juízos, eu estou explicando aqui de maneira genérica. Todas as duas posições, tanto a de que existe apenas uma única aliança, como a posição de que existem duas alianças, entendem essa mesma organização. Agora, eu quero mostrar aqui textos que eu entendo que pertencem à aliança do Sinai, que organizam da mesma forma que eu estou dizendo para vocês. Deuteronômio capítulo 4, eu vou ler aqui do meu livrinho, que eu já leio mais rápido. Deuteronômio 4, 13 e 14. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra, que é o texto que lemos aqui na parte de segunda-feira. Verso 14. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos. Tá vendo? Mandamentos, estatutos e juízos foram dados ao mesmo tempo. Deuteronômio 4, 45. São estes os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Testemunhos significam os 10 mandamentos, ok? Deuteronômio 7, 11. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos. Tem mais, Tiago? Tem, em fora de Deuteronômio. 1 Reis 2, 3. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos e os testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Mandamentos, juízos e testemunhos. Tiago, o que são juízos? Normalmente são as leis criminais. E aí você tem os estatutos para serem as leis civis. Note que, além das leis civis e das leis criminais, você tem as leis de saúde, você tem dentro das leis civis a lei da escravidão, a lei do levirato, quando o marido morria sem descendentes, o irmão mais novo ou parente mais próximo deveria se casar com a viúva e lhe gerar um descendente que seria considerado filho do homem do decujus, daquele que morreu. Okay? Isso acontece lá no caso de Ruth e Boaz. Então, você tem a lei dos escravos, a lei do levirato. Existem outras leis que normalmente nós esquecemos. E ali a nossa explicação, olha, quando Jesus morreu, aboliu a lei cerimonial e ficou apenas a lei moral. Isso é verdade? Isso aconteceu. Só que essa explicação ela é insuficiente para dizer o que aconteceu com as demais leis. O que aconteceu com a lei dos escravos? Normalmente as pessoas falam, o que apontava para Cristo se cumpriu com Cristo. Tá. E a lei dos escravos apontava para Cristo? E as leis de saúde? Não era nem 10 mandamentos, nem apontava para Cristo. Não, mas é porque a saúde continua. Então nós vamos dando explicações extra-bíblicas, filosóficas, para tentar explicar algo que não foi completamente explicado na ideia de lei moral, lei cerimonial. Essa é uma explicação teológica, ela é feita por Ellen White, também ali no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 32, a lei e os concertos. Agora, ela não explica todas as situações. Então, o que explica todas as situações, Tiago? Eu entendo que é a ideia de duas alianças. Se eu entendo apenas uma única aliança, tudo bem? Eu vou passar muito aperto nos textos de Paulo. Muito, muito aperto. Porque eu vou dizer, lei moral, lei cerimonial. Aí a pessoa vai começar a falar, mas peraí, isso aqui não é nem moral nem cerimonial. Como é que você vai explicar isso aqui? Quando nós temos duas alianças, aí é muito fácil, é facílimo explicar isso, sem malabarismos, ok? Só lendo o texto. Eu leio 2, 3 textos aqui e falo para as pessoas. As pessoas chegam para mim e falam, Tiago, e você está falando aqui dos 10 mandamentos, não sei o quê, que é válido. Mas Jesus não aboliu a lei? Eu falo, aboliu. Aí ele fica assim, chocado. Mas como é que Jesus aboliu a lei? Existem quantas alianças na Bíblia? Eu, Tiago, creio que são 2, né? Eu falo, são 2. Se Jesus aboliu uma, só ficou uma. Está entendendo? É assim, é instantânea a explicação. Tiago, os 10 mandamentos, então, eles estão em qual aliança? Ora, nas 2. Eu estou agora adentrando para explicar a teoria dualista, de que existem 2 alianças. Nós não temos lendo aqui em Gênesis 26, que Abraão guardou os mandamentos, os estatutos, os preceitos, etc. Então tinha mandamentos na aliança abraâmica. Agora, eles não eram escritos. Eles são infinitos, ok? É a maneira do princípio. Lembra daquele texto? A letra mata, mas o espírito vivifica. Quando você tem que escrever algo, né, num papel, você elimina muitas possibilidades. O nosso Código Civil foi escrito e não pensou em tratar de vendas por internet. Na época não tinha muita internet em 2002. Hoje tem venda para internet para tudo quanto é lugar. Então, a legislação tem que agora se atualizar para regulamentar. Não existia criptomoeda.
Então, quando você escreve algo, você não contempla todas as situações, porque todas as situações são infinitas. Agora, a lei que Deus fez com Abraão não foi escrita. Ela é para contemplar tudo em todos os tempos. Toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Salmo 119, o verso eu não me lembro. Então, os 10 mandamentos também fazem parte da lei do Sinai. Foram proclamados ali em Êxodo 20. Na aliança de Abraão, existem estatutos. Lemos aqui, preceitos, juízos. Na aliança do Sinai, nos textos que lemos aqui, também existe isso. Eu vou ler mais textos. 1 Reis, capítulo 2, verso 3. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos. Guarda para guardares os seus estatutos, e os mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Isso eu já tinha até lido, né? Neemias 9,13. E sobre o monte Sinai, desceste e dos céus falaste com eles. Deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Então isso aqui, para quem acredita em 2 alianças, inegavelmente está falando que a aliança do Sinai possui mandamentos, os testemunhos, estatutos e juízos. Tá. Neemias 10, 29. Andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, os seus estatutos e os seus juízos. Então perceba, os 10 mandamentos, eles fazem parte das 2 alianças. Cada aliança é como se fosse um pacote. Vou pegar esses 2 livros aqui. Vamos imaginar aqui esse mais fino, que ele seja a aliança do Sinai. Por que a aliança do Sinai? Porque não dá para escrever tudo. Esse outro livro aqui seja a aliança eterna. Então, aqui tem 10 mandamentos? Aqui também tem 10 mandamentos. Aqui tem estatutos? Aqui também tem estatutos. Aqui tem preceitos? Aqui também tem preceitos. Quando se diz lá no Novo Testamento, nos escritos de Paulo, que a lei de Moisés foi abolida, pronto. Algum prejuízo para o sistema? Não. Você tem aqui 10 mandamentos, estatutos, juízos, você tem tudo aqui. Quando a lei dos escravos, como é que você explica? Não, ela foi abolida, a aliança e todo o pacote que estava dentro foi abolida. Tiago, mas aqui tinha 10 mandamentos, foram abolidos? Não, os 10 mandamentos são eternos. Os 10 mandamentos são imutáveis, os 10 mandamentos estão aqui. Os 10 mandamentos não dependem da aliança do Sinai, eles já existiam antes. Está compreendendo, então, como que funciona a explicação para 2 alianças? Tá. Então, nós vimos aqui que, para as 2 teorias, a aliança ela é composta de leis e que estão organizadas em mandamentos, estatutos e juízos. Quem acredita em uma aliança acredita assim, quem acredita em 2 vai entender que as 2 vai ter mandamentos, estatutos e juízos. Agora, a aliança do Sinai, esses mandamentos, essas leis são escritas no papel. E na aliança abraâmica, isso tudo é escrito no coração e na mente, ok? E isso é diferente, nós vamos ver isso mais na parte de quinta-feira. A estabilidade da lei de Deus. Quarta-feira, Qual a verdade sobre a natureza essencial de Deus? Qual a verdade sobre a natureza essencial de Deus? A presença da lei no relacionamento de aliança que ele nos ensina. Aí ele citou Malaquias 3:6 e Tiago 1:17, textos conhecidíssimos no Adventismo, que disse assim, eu, Senhor, não mudo. Tiago vai dizer que no Senhor não existe nem sombra, nem mudança de variação. Então, na argumentação de que existe só uma aliança, como é feito isso daqui? Olha, Deus não muda. Aí se lê o texto que Deus não muda. Lê o texto lá, Deus não há nem sombra nem variação. Aí se pega aqui a lei de Deus que foi dada e fala, ela vale até hoje porque Deus não muda. Temos que ter muito cuidado nessa argumentação, sabe por quê? Vou mostrar um texto para vocês. Está lá em Hebreus, capítulo 7, verso 12. Porque se a pessoa estudar um pouquinho mais, a sua afirmação pode soar assim, você pode ficar em apuros. Ele pode ler Hebreus 7:12 e diz assim, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. E aí, como você vai responder esse texto? Você está dando um estudo bíblico, e aí você falou, existe apenas uma aliança, e como que você vai sustentar a lei no Novo Testamento? Você vai falar, olha, Jesus aboliu a lei cerimonial, é verdade, e a lei moral fica, Aí a pessoa vai argumentar, não funciona assim. Ele vai ler aqui, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Ele vai, no mínimo, te arranjar um problema. Olha, a lei mudou, Jesus mudou a lei. Já pensou esse texto? Eu vou até complicar a sua situação. Vou apresentar os casos aqui, olha. Na época de Abraão, podia casar com a irmã. Mas hoje é incesto. Mudou ou não mudou? Caim casou com a irmã.
Os filhos de Adão e Eva casaram-se, irmãos. Agora, depois do Êxodo, Deus fala, não descobrirás a nudez da tua irmã. Antes, na época de Noé, não precisava fazer circuncisão. Aí Deus falou assim, agora põe circuncisão aí. Aí depois, em Atos 15, não é para fazer circuncisão mais. Então, houve um tempo em que a circuncisão não era exigida pela lei, passou a ser exigida e agora não é mais exigida. Quer ver outro exemplo? Alimentação. Até o dilúvio não podia comer carne. Aí depois falou, olha, vocês podem comer carne. A questão de acender o fogo, esse texto causa muito pavor para alguns adventistas, quando diz assim, não acenderás fogo nas tuas habitações no dia de sábado. Por que hoje nós acendemos esse fogo? Né? Como é que nós vamos argumentar aí? Mas é que naquela época dava muito trabalho para acender fogo. Olha, nos dias de Martinho Lutero também. Nos dias de Ellen White também não tinha fogão a gás. Dava trabalho. Mas eles acendiam fogo. Por quê? Eu, Tiago, entendo que essa regra do fogo, ela é dada dentro da antiga aliança. Então ela vigorou na antiga aliança. Então você percebe que Deus ele tem os mesmos propósitos e ele vai tratar o ímpio de uma maneira e o justo de outra maneira. E é assim que diz que Deus não muda. Por isso que fala assim, me arrependi do bem que iria fazer. Olha, porque ele mudou de conduta, então Deus também se arrependeu. Olha, me arrependi de ter criado o homem, vou destruir a humanidade, é o que ele falou para Noé. Então precisamos lidar com esses textos. Eu sou o Senhor, não mudo, de uma maneira séria, cuidado com alguns arroubos para que você não se meta em dificuldade. Vou voltar num texto aqui da lição de terça-feira, que é Deuteronômio 10:13. Em sua opinião, por que Deus deu tanta instrução para Israel? Diz ali, para guardares os mandamentos e estatutos para o teu bem. A pergunta 5, se a lei de Deus não nos pode salvar do pecado, porque ele a tornou parte da aliança para delimitar os termos do relacionamento, para dizer como que a gente vai se relacionar. É por isso que existe o namoro. Os nubentes vão fazer, os noivos vão fazer um contrato de casamento logo há alguns meses e precisam dizer, olha, eu não quero ter filhos. Eu não quero. Tem que combinar isso antes. Ou às vezes a pessoa nem sequer pode ter filhos. Olha, eu não vou meter a mão na cozinha. Marido que não me ajuda na cozinha, não caso. É melhor combinar isso antes. Não, eu faço questão de trabalhar sozinho na cozinha. Talvez você vai ter um marido que fala, fim de semana a cozinha é minha, a casa é minha, você vai descansar, vai pro salão fazer cabelo, vai fazer suas unhas, né? Fim de semana é o maridão aqui na cozinha. Pode combinar isso. Como é que vai ser o dinheiro? Vocês vão ter uma conta conjunta? Vão ter conta separada? Então, a lei de Deus é para combinar o nosso relacionamento com Deus. Eu quero fazer uma pausa aqui, quero mostrar um slide sobre como os evangélicos encaram a ideia das duas alianças. Né? Vou deixar aqui a teoria de uma única aliança, depois eu falo como que ela entende. Mas eu entendo que existem duas alianças e os evangélicos também entendem que existem duas. Como é que eles imaginam isso aqui? Eles entendem que o velho concerto tinha obedece e vive, né? E desobedece e morre. O texto está aí. Aliás, isso aqui é como eu acredito, né? O novo concerto também tem o obedece e vive e tem o desobedece e morre. E aqui eu tenho os textos. Vou fazer questão de ler esses textos aqui com vocês. Então, primeiro eu estou explicando como que acreditam esses livros aqui da Casa Publicadora, é a posição de patriarcas e profetas. Então, Hebreus capítulo 5, verso 9. Vamos dar uma olhada aqui. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Isso aqui está dentro da nova aliança e exige-se a obediência. Tem ali Romanos 2:7, Apocalipse 14:12, que nós já citamos. Vamos ler Romanos 2:7, porque é um texto muito instrutivo. Dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Vida eterna para quem obedece. Verso 8. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, dentro da nova aliança também existe o obedece e vive, desobedece e morre. Mas existe uma cláusula a mais que não existe na antiga aliança. Você vê aqui, essas são as condições, obedece, vive, desobedece e morre. Elas existem nas duas alianças. Os 10 mandamentos existem nas duas alianças. Agora, a nova aliança ela vai ter essa cláusula especial, graça para perdão dos pecados e regeneração da mente. Citei Jeremias 31 e Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 9 também. Bem, essas são as promessas, não é eu que inventei lá, é Jeremias que diz, eis aí, vem dias, diz o Senhor, que farei nova aliança. E nessa nova aliança, não será conforme a aliança que fiz com seus pais, porque lá era só obedece e vive, não tinha graça, perdão.
Então não sou eu que estou dizendo. Quem ali no chat, eu não consigo responder a todos, mas muitas pessoas, olha, eu acredito que na aliança do Sinai também tinha graça. Então você tem que responder esse texto de Isaías, você tem que enfrentar esse texto, entendeu? Então ele fala, ó, aí vem dias do Senhor, faria nova aliança. E nessa nova aliança, né, haverá perdão de pecados e regeneração da mente. São essas promessas. Então, é assim que é a exposição desses livros aqui, a exposição clássica do Adventismo, menos popular hoje. Hoje é mais popular a ideia de uma aliança. Agora, como pensam os evangélicos? É aqui o nosso próximo slide. Eles acham que existe o velho concerto que tem 10 mandamentos, lei, obedece, vive, desobedece e morre. E não tinha graça. Agora, o novo concerto tem graça, mas não tem lei. Você quer ver quais textos eles leem? Quando você for conversar e a pessoa falar, hoje a gente está na graça, não tem a lei, você tem que entender o que ele está falando, você tem que ir para a cabeça dele. Nós, adventistas, temos dificuldade. Nós vemos o nosso sistema, que é aquele outro ali que eu mostrei, e tentamos rebatê-lo com o que a gente está pensando. Mas nós temos que entender o que ele está pensando. E ele está pensando desse jeito de slide aqui, ó. Na cabeça dele tem aqui, Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, pelos profetas. Ou seja, a nova aliança sem lei, não tem lei, é só graça, entendeu? Não precisa obedecer, não tem que guardar sábado, sem lei, só graça. Se você crê em Jesus, vai salvar todo mundo. Né? Por que vocês adventistas querem pescar no aquário dos outros, pregando a lei o sábado? Ora, é porque nós acreditamos que a nova aliança tem lei, mas para ele não faz sentido. Para ele, né, já recebeu a Cristo, não tem lei mesmo, não tem sábado, não tem 10 mandamentos, não tem nada, está todo mundo salvo. Aí ele vai para Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O novo concerto é graça só, não tem lei. Aí ele vai lá para Efésios 2,8. Vamos aqui entender o texto de Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então ele olha, o novo concerto não tem lei, não tem 10 mandamentos. E só tinha no velho concerto. Por isso que ele fala assim, hoje nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Aí nós, adventistas, vamos lá e colocamos uma palavra na Bíblia. Não, nós não estamos debaixo da condenação da lei, porque tem a graça. Isso eu vou explicar nos vídeos extras, não deixe de ver. Vai ser uma explicação do início ao fim. Aqui eu estou explicando as duas posições e às vezes nós perdemos, fica mais devagar, mais lento aqui. Tá. Então, eles entendem que velho concerto, as condições é a lei e novo concerto é a promessa e a graça. Isso não está correto. Nós provamos aqui que as duas alianças têm os 10 mandamentos, as duas alianças têm a lei. Isso foi feito para o nosso bem, para delimitar a nossa relação com Deus. Sabendo disso, sexta-feira, o que os versos a seguir têm em comum? O que isso ensina sobre a natureza da aliança? Vamos ler esses versos na sequência? Gênesis 18, 19. Gênesis 18, 19. Aliás, eu vou ler, inclusive, o Gênesis 17, verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Você não está sendo perfeito, você está ficando com Agar. Você está mentindo, você não confia em Deus, eu quero que obedeça a minha aliança. Okay? Agora, Gênesis 18, 19. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem os caminhos do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. É para cumprir a aliança. Agora, Abraão teve pecados, teve erros. Como é que ele terminou a vida dele? Gênesis 19, 26, 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão, ele guardou tudo, ele guardou toda a aliança. Ele cumpriu o chamado no final da vida, mas cumpriu. Apesar dos seus tropeços, o Espírito Santo regenerou seu coração e o habilitou para ser esse ministro aqui da aliança abraâmica, ok? Agora a lição coloca Êxodo 19, 5, que é a repetição da aliança abraâmica ao povo de Israel. Êxodo 19, 5. Agora, pois, se, ó a partícula se, condicional, se diligentemente ouvirdes a minha voz e se guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. E finalmente, Levítico 26, 3, e esse texto aqui já faz parte da antiga aliança, ok? Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes. Então, todas as duas alianças, elas eram condicionais. Não existe aliança que você não cumpre nada, e ainda você tem aliança, naquele modo evangélico de pensar, olha, aqui nós nunca vamos conseguir obedecer a lei mesmo, não temos como guardar os mandamentos. Aí quando eles raciocinam assim, você fala que guarda o sábado, sabe o que ele entende? Que você está inserindo uma cláusula que não está na aliança.
Na sua cabeça adventista faz sentido, na dele não. Porque na dele, ele acha que não precisa obedecer mais a lei, porque é impossível, ninguém consegue. Se você disse que tem que obedecer, você está pondo obras na lei. É isso que está na cabeça dele. E você explicar, meu amigo, a graça, aí você vai pôr esse slide aqui para ele, ó. A graça existe na nova aliança para perdoar o passado, que Deus não vai levar em conta os tempos de ignorância, mas para habilitar a sua mente e seu coração, para que você tenha capacidade de obedecer os 10 mandamentos que fazem parte também. Então ele perdoa para que o seu coração regenere e daqui para frente você cumpra a lei como Abraão, você guarde tudo, tem que guardar. Porque se você não guarda nada, nunca, mesmo depois que ele concedeu a graça, o Espírito Santo, todos os dons, você está dizendo para Deus que você não quer entrar na aliança. Se você não quer entrar na aliança, você não recebe os méritos da aliança. Você está entendendo? Então a coisa é condicional. Se ouvirem, é inegável o aspecto condicional da aliança. Meu querido amigo, que tipo de relacionamento você quer ter com Deus? Muitos querem ter um relacionamento para andarem na borda, para andarem sempre próximo ao precipício. Eles querem chegar o mais perto possível da linha de quebra da aliança, mas sem quebrar a aliança. Já pensou se você viver um casamento assim? Vai ser uma desgraça, um inferno na sua família. Imagine um marido que ele se relaciona com uma esposa, ou a esposa que se relaciona com o marido, e toda vez que alguém cobra algo do outro, o fato de ter um casamento de cobrança já é ruim. Mas o outro responde assim, mas isso é ponto de divórcio? Né? Olha, meu amor, me ajuda a lavar a louça aqui, né, no fim de semana, a empregada não veio. E aí a pessoa fala assim, mas isso é ponto de divórcio? Se eu não lavar, você vai se divorciar comigo? Meu amor, me ajuda aqui com as crianças, mas isso é ponto de divórcio? Muitos crentes querem se relacionar com Deus dessa maneira mecânica. Casamento nenhum suporta essa ideia de viver baseado no ponto de divórcio. De viver baseado apenas, qual que é a regra que a gente prometeu lá no altar mesmo? Eu prometi o que mesmo? Só está escrito isso aqui, eu só vou cumprir o que está escrito. Isso aqui não estava escrito no contrato. Leve o seu casamento assim. Isso é um caminho para o divórcio. E muitas pessoas querem levar a aliança com Deus assim. Elas querem viver no limite, sabendo o que é ponto de salvação e o que não é. Então eu vou praticar aqui na linha, sendo que o objetivo da aliança seria imitar Cristo. Seria viver sempre procurando ser mais semelhante a Jesus, mais perto de Deus. Mas os crentes querem viver na nova aliança, como se estivessem debaixo da antiga. Querem as bênçãos do novo concerto, mas querem apenas as obrigações da antiga, que era só isso aqui que está escrito. Então eu só vou fazer isso aqui, e se estiver fora disso aqui, eu vou alegar que isso não é ponto de salvação, e eu não faço. Deus quer um casamento vivo com você, Deus quer uma aliança viva com você, nós não podemos ficar vivendo, isso é ponto de divórcio, não, eu quero fazer tudo que agrada a Deus, né? Por isso que nós vivemos por princípios. Lembra daquele caso do sócio, que ele traz alguém para a sociedade sem combinar com um parceiro? Não importa se estava no papel ou não, faz parte do bom relacionamento, faz parte dos princípios da nossa sociedade, combinar as coisas antes, oferecer ajuda, mesmo que a pessoa não pediu. Eu estou aqui porque eu quero ter um casamento de amor com a minha esposa. É esse o relacionamento que Deus quer ter com você na nova aliança. Às vezes, a antiga aliança se torna uma maneira de pensar, uma maneira de querer entender a lei de Cristo. Mas eu faço o apelo, meu irmão, deixe o Espírito Santo dizer na sua mente a todo momento qual é a amplitude do princípio e você renda-se a Cristo para praticar toda a aliança como Abraão e que de você também possa ser dito que andou nos seus mandamentos, cumpriu os seus preceitos, os seus estatutos e os seus juízos. Que você, como Abraão, seja um amigo de Deus.